Vem para cá, então, o deputado Hugo Mota, que é o relator dessa proposta. Deputado, já dou muito boa tarde para o senhor, agradeço a presença aqui. Você está vendo ali ao lado dele a nossa super analista Thaís Arbex. Na abertura do jornal, a gente contou, ela e a Renata Agostini, essa dupla dinâmica aqui da CNN, trouxeram aí a informação que pautou o mercado hoje e os humores também do deputado a respeito do plano B do governo. Thaís, então, por favor, abra a entrevista, de novo agradecendo a participação e em seguida falo com o deputado direitinho. Querida, com você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu começo com a notícia que nós trouxemos aqui no início do 360 sobre a possibilidade de o governo já ver a prorrogação do auxílio emergencial como uma alternativa, já que a PEC dos precatórios enfrenta muita dificuldade ali na Câmara. Qual que é a avaliação do senhor a respeito desse caminho? A PEC, de fato, está enterrada, deputado? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Daniela Lima. Boa tarde a todos que fazem aqui o CNN 360. É uma satisfação estar aqui com vocês. Dizer, Thaís, que o governo sempre teve esses instrumentos para, de uma forma ou de outra, tentar resolver o problema do Auxílio Brasil. O que nós estamos fazendo na Câmara dos Deputados é a busca de um novo regramento para o pagamento dos precatórios e uma antecipação da revisão da correção do teto de gastos para que essa saída a ser dada pelo governo ela não venha trazer um impacto econômico ainda maior do que esse trabalho que nós já estamos fazendo no Congresso Nacional. Nós precisamos, por estarmos naquela casa representando o povo brasileiro, sermos sensíveis a esse momento que a população mais carente está enfrentando de tanta dificuldade. Nosso trabalho ele se dá como a forma de resolver o problema de 17 milhões de famílias que serão beneficiadas com o pagamento desse novo Auxílio Brasil já agora em dezembro. Tudo isso dentro do teto de gastos, respeitando o arcabouço fiscal do nosso país, mudando esse regramento dos precatórios, porque mais cedo ou mais tarde isso tem que ser feito e eu não acredito que a PEC está enterrada. Eu tenho esperança que na próxima quarta-feira a Casa possa se sensibilizar e votar o nosso relatório, que traz tantas medidas importantes e estruturantes para atender estados, municípios, como o parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios em até 240 parcelas, trazendo uma folga financeira para os mais de 5 mil municípios brasileiros. E também vejo, Thaís, com muita dificuldade, os partidos de oposição que têm uma defesa histórica desses programas sociais, estarem votando contra a distribuição de um auxílio no valor de R$ 400 para 17 milhões de famílias. Eu tenho visto que eles estão tendo muita dificuldade, narrativas falaciosas estão sendo criadas no âmbito da discussão do plenário. Eu respeito essas narrativas, mas vejo que eles terão muita dificuldade de ficar contra essas pessoas que estão precisando tanto dessa votação no Congresso Nacional. Agora, deputado, pego de onde o senhor deixou. O fato de ter surgido esse plano B, abertamente, o senhor não o rejeita, o senhor reconhece que é um instrumento que está à mão do governo para que ele possa lançar caso, de fato, não haja ali acordo ou quórum para passar a PEC dos precatórios. O fato dessa notícia, desse plano B vir, não acaba estrategicamente tirando exatamente do discurso, esse discurso que o senhor fez agora, ou seja, bom, o governo tem um instrumento, o governo pode manter o auxílio, o governo não vai deixar as pessoas desassistidas. E olha, o auxílio emergencial hoje atinge quase 40 milhões. O Bolsa Família ali, o novo, chega a 17, 18 milhões de beneficiários. Então, isso estrategicamente não foi um tiro no pé para quem está tentando mobilizar em torno desse texto que, como o senhor deixou claro, engloba outras questões e problemas importantes, como o caso dos precatórios? De maneira alguma, Dani, porque nós temos dentro do Congresso Nacional, e ontem estavam lá os ministros mais importantes do governo, inclusive o ministro da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, a ministra Flávia Arruda, o ministro da Cidadania, que é quem operacionaliza esse pagamento dos programas sociais, o deputado João Roma, porque o governo quer fazer a solução consensuada e autorizada pelo Congresso, porque com isso nós conseguimos mostrar a manutenção desse arcabouço fiscal tão caro para o Brasil, que é a manutenção
da lei do teto de gastos. É isso que nós queremos fazer, porque por mais que se critique a saída a ser dada, ela não pode se dizer que aquilo que nós fizemos é ilegal ou é imoral. Pelo contrário, nós estamos dando um passo em favor de quem mais precisa, defendendo que esse auxílio seja pago, defendendo a compra de vacinas, defendendo uma possível ajuda aos caminhoneiros, tudo isso mantendo o arcabouço fiscal do Brasil e não dando um cheque em branco para o governo gastar de forma desarrazoada. Nós estamos aqui impondo limites, foi isso que o nosso relatório trouxe. E o governo concorda com essa medida porque sabe que qualquer uma outra que venha a ser encontrada e o governo já se disponibilizou a fazer, nós teremos mais impacto negativo, principalmente na análise dos índices econômicos, de como o mercado vai se comportar acerca dessa saída a ser dada para pagar esse auxílio. A melhor saída, eu não tenho a menor dúvida, é aprovar a PEC, é aprovar o nosso relatório, que já está no plenário e que eu acredito que na próxima quarta-feira será aprovado pela ampla maioria dos deputados e deputadas que estão lá na Câmara. Thaís, a sua parceira de notícia hoje, Renata Agostini, está aqui conosco. Renata, lanço a bola para você e em seguida já deixo afiançada a palavra para Thaís na volta. Renata. Líder, boa tarde. O problema não tem sido só a oposição, que é um problemão, mas não é só a oposição. O problema também está na base. Como está o mapeamento nesse momento do governo? Quais os partidos em que o governo tem de sentar e virar votos? Nesse momento, onde vocês têm de centrar fogo? Porque tem muito deputado que não está confortável e dá ali um aval a uma medida que acaba ali mexendo com o teto de gastos. Olha, dos partidos da base aliada, que, digamos, ontem não estavam completamente favoráveis à matéria, você tem ali o MDB, uma grande parte do PSDB, uma parte do Democratas e também alguns outros partidos que tiveram algumas defecções, porque é importante lembrar que a Câmara começou a voltar presencial essa semana e muitos deputados não vieram presencialmente participar das sessões. Nós tínhamos um sistema de infoleg que se votava através do nosso aparelho celular. Então, essa volta também atrapalhou um pouco para que se apreciasse uma matéria dessa importância que necessita de um quórum qualificado. E, além desses partidos da base, nós também estamos conversando com os partidos de oposição, mostrando que ficará muito ruim para os partidos de oposição ficar contra essas 17 milhões de famílias que vão ser beneficiadas com o pagamento desse Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, que foi criado lá na época do governo do Partido dos Trabalhadores. Nós respeitamos as críticas ao texto, respeitamos as colocações que têm sido feitas, mas elas não se sustentam, porque o que está em jogo é a vida dessas pessoas. Nós temos que ter aqui a maturidade de separar essa antecipação eleitoral. Não está na hora de se subir no palanque. A oposição não pode prejudicar 17 milhões de famílias, de beneficiários do Bolsa Família, porque não quer ver o governo do presidente Bolsonaro pagar esse auxílio, agora já a partir de dezembro, com interesses eleitorais. E isso é um desserviço ao Brasil, isso não é ter sensibilidade para com quem mais precisa, com a dona de casa que nos assiste nesse momento e vai ao supermercado com a mesma quantia de dinheiro que ela ia há um ano atrás e não consegue comprar metade daquilo que ela comprava. O gás de cozinha com um preço exorbitante, os combustíveis subindo, a vida do brasileiro mais cara e as pessoas pensando na eleição. Eu estou preocupado com a vida dessas pessoas no amanhã, no próximo mês. Sim. Nós precisamos ter esse pensamento, ter essa sensibilidade e deixarmos para discutir a eleição no momento certo e não tratarmos um assunto importante como esse como uma medida meramente eleitoreira, com o pensamento apenas de um projeto de poder. O que está em jogo aqui é a vida das pessoas, são as pessoas que mais precisam e que querem, nesse momento, uma resposta do Congresso e do governo federal. Sim, me traindo aqui, líder, eu vou fazer só uma rápida intervenção, porque acho que o debate político é super do jogo, mas deixar claro que tem uma discussão atrás que não é feita por gente de esquerda, por exemplo, Edmar Baixo, acho que pode ser classificado como tudo menos um economista de pensamento de esquerda, e ele classificou aí a manobra que está desenhada no texto, relatado pelo senhor, como uma manobra que vai
vai gerar inflação na veia. Então, seria como o mercado, pelo menos é o que o mercado diz, também não pode ser acusado de ser, digamos, afeito aí à oposição. O mercado diz que, da forma como está, vai ter um efeito rebote por meio da inflação. Mas eu vou passar para a Thaís e, se o senhor quiser, o senhor responde tudo de uma vez. Thaís. Deputado, vou pegar o gancho do quórum. Ontem a gente viu uma dificuldade tamanha do presidente Arthur Lira de conseguir reunir o número mínimo de deputados ali no plenário para conseguir colocar essa matéria de fato em votação. E muita dessa dificuldade é atribuída à recente decisão do presidente Arthur Lira de voltar com as sessões presenciais. A gente tem, na próxima semana, um feriado em que, tradicionalmente, a Câmara já fica mais vazia, uma semana quebrada. Como os senhores vão operar para conseguir garantir a presença em Brasília? A gente sabe que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, já fala de cortar salários dos deputados, mas essa ameaça, ela pode ter efeito real? A gente viu algo parecido na votação sobre a proposta de emenda à Constituição, que mudava a estrutura ali do Conselho Nacional do Ministério Público, que não deu certo. Por que vocês acreditam que agora essa estratégia pode dar certo, deputado? Olha, respondendo primeiro a Renata, que falou sobre a questão da inflação. Renata, primeiro... Dani, desculpa, Dani. Não tem problema não, a gente aqui, o senhor pode chamar, confundir todos os nomes, aqui praticamente somos todas uma. O importante é responder, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá tudo bem. Não, Dani, desculpa. Então, assim, à medida que você me disse aí que um economista, não me recordo o nome, estava criticando da manobra que nós fizemos, quero dizer a esse economista que quando nós aprovamos a lei do teto de gastos lá em 2016, nós prevíamos a revisão desse próprio teto em 2026. Só que lá em 2016, quando aprovamos essa lei tão importante de limitar os gastos em cima daquilo que o país arrecada, não estava escrito lá que o Brasil e o mundo iriam enfrentar uma pandemia que só aqui iria matar mais de 600 mil pessoas. Não estava escrito que essa pandemia chegaria para mexer com a economia do menor ao maior município brasileiro, com a economia do nosso país e com a economia do mundo. A inflação está alta, não é só no Brasil. Ela está alta em vários países. Agora, é claro que países com economias mais frágeis, como infelizmente é o nosso caso, tendem a sofrer mais em momentos de instabilidade como esse que estamos vivendo. E se a medida do Congresso, se a alternativa tivesse sido furar o teto de gastos, com certeza esse mesmo economista, o mercado e tantos outros iriam também criticar o nosso relatório. Mas se é para receber crítica de uma forma ou de outra, eu prefiro receber a crítica que mantém o arcabouço fiscal do Brasil e que estende a mão a quem está precisando nesse momento, que são essas 17 milhões de famílias que vão ter o seu reajuste ao valor de R$ 400 no benefício a ser recebido já a partir de dezembro. Respondendo a Thaís com a questão do quórum, eu vejo que essa medida ela afetou sim, Thaís, o resultado, a possível votação dessa semana. Esse período de adaptação dos deputados, essa volta, ela é um pouco lenta. Eu não tenho aqui procuração para defender o presidente Arthur Lira, mas é importante dizer que ele não está ameaçando ninguém. Ele está cumprindo um ato da mesa que determinou a volta das atividades presenciais e que o deputado que não estiver presente irá ter o corte de ponto, como qualquer servidor público que não vai trabalhar. Então, é importante dizer que os deputados têm que voltar a trabalhar de forma presencial. Há ainda uma flexibilização que você só precisa da presença na casa fisicamente e poderá continuar a usar o aplicativo, ou seja, isso ajuda para diminuir a aglomeração dentro do plenário, mas que é necessário que os deputados tenham essa consciência. Na reunião de ontem, que foi até perto de meia-noite, lá na Câmara, na presidência da Câmara dos Deputados, com os ministros do governo, os líderes partidários ficaram de mobilizar suas bancadas e dizer da importância de estar aqui na quarta-feira, mesmo num pós-feriado, porque teremos sessões normais, tanto na quarta como na quinta. E ainda mais, para votar uma matéria como essa, que ela precisa ser aprovada na Câmara e no Senado num tempo curto, porque para se operacionalizar o pagamento dessas 17 milhões de famílias, o governo leva um tempo. O Ministério da Cidadania não consegue operacionalizar isso de forma rápida. Então, eles levam aí, dizem que precisam de um prazo de no mínimo 40
45 dias para se elaborar essa folha extensa de pagamento, porque é importante dizer que das 17 milhões de famílias que serão atendidas, 15 milhões já estão recebendo e outras 2 milhões de famílias serão incluídas por decisão do Supremo Tribunal Federal, que estavam na fila dos programas sociais e não se tinha dotação orçamentária para se incluí-las dentro dos beneficiários. Então, precisa ainda fazer essa acoplação, né? Precisamos integrar essas famílias que ainda não estão recebendo, então tem todo um trabalho burocrático para que isso seja feito. Eu não tenho dúvida que os deputados federais, as deputadas federais, os próprios senadores, senadoras, não irão faltar com essas famílias. Eu tenho plena convicção de que o nosso texto será aprovado. É importante dizer que nós combinamos, antes de apresentar na comissão, tanto com o presidente Arthur Lira, como com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que foi muito simpático à ideia, colocou lá as suas críticas, mas tem a sensibilidade para com o tema, para que a matéria possa ser votada também num tempo rápido no Senado e a gente possa ter, além desse novo regramento dos precatórios, dessa revisão na lei do teto de gastos, a garantia de que todas as medidas positivas que essa PEC traz possam já começar a acontecer ainda esse ano, beneficiando essas famílias que tanto precisam.